Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós daremos prosseguimento ao nosso estudo de eletricidade. Falaremos hoje da associação de resistores em paralelo. Veremos como essa combinação de resistores elétricos se dá e como calcular a resistência equivalente, a tensão, corrente elétrica. Vamos lá? Que é tudo muito cuticute, é tudo muito lindinho. Vamos juntos nessa? Então vamos lá. Dois ou mais resistores estarão associados em paralelo todas as vezes em que os terminais desses resistores estiverem combinados de tal maneira que a tensão dos terminais de cada um desses resistores seja igual à da fonte que os alimenta. Ou seja, a tensão total, a tensão da bateria, da tomada que alimenta esses resistores, vai ser igual à tensão de cada resistor que compõe essa associação. Então, na associação em paralelo, eu tenho como característica que a tensão ela é a mesma para todos os resistores dessa associação. Aqui na nossa figura, eu tenho três lâmpadas que estão associadas em paralelo. Se a gente reparar, os terminais de cada lâmpada, cada uma perninha dele está ligada a um polo, ou seja, esse terminal está ligado ao polo positivo, esse outro terminal da lâmpada 2 está ligado ao polo positivo, esse outro terminal da lâmpada 1 também ao polo positivo. E o mesmo acontece com o outro fio que sai da lâmpada, está ligado ao polo negativo, o mesmo da lâmpada 3 também ao polo negativo. Então elas estão conectadas aos mesmos polos, fazendo com que esses três caras estejam submetidos a uma mesma tensão. Ou seja, se eu tenho aqui uma pilha, por exemplo, que tem uma voltagem de 10 volts, então isso significa que essa lâmpada tem uma tensão de 10 volts. A lâmpada 2 está submetida a uma tensão de 10 volts. A lâmpada 3 também é uma tensão de 10 volts. Então, a tensão em cada uma das lâmpadas, ela é igual à tensão de quem as alimenta. Ou seja, a tensão total é igual à tensão de cada uma das lâmpadas. E aqui nós temos essa representação, né? Na associação em paralelo, diferentemente da em série, eu tenho que a corrente elétrica, para ir do polo positivo ao polo negativo, ela vai ter mais de um caminho. Ela tem esse caminho aqui, ela tem esse outro caminho aqui e ela tem esse último caminho aqui de cima. Por consequência, diferentemente do que acontece na associação em série, se uma dessas três lâmpadas queimar, o que vai acontecer? Em série, as outras apagavam. Aqui, se uma dessas três lâmpadas apagarem, por exemplo, se esse cara aqui queimar, o que vai acontecer, Sandrão? Nada, as outras duas lâmpadas, elas continuarão funcionando, porque a corrente elétrica ela terá outros dois caminhos para sair do polo positivo e chegar ao polo negativo. Então eu continuo tendo diferença de potencial entre os polos, fazendo com que haja a circulação de corrente elétrica. Ok? Então olha só, o que nós temos aqui nessa figura, para a gente ver, ó, duas lâmpadas alimentadas por uma pilha. Uma pilha de quanto, Sandrão? Não sei. 3 volts, só para a gente entender. Então, a tensão da pilha, a DDP da pilha é de 3 volts. Então, essa lâmpada aqui, qual é a tensão dela? A tensão dela é de 3 volts. E qual é a tensão da outra lâmpada, Sandrão?
também está recebendo 3 volts. E o que acontece com a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela vai ser dividida. Parte vai passar por uma lâmpada e parte vai passar pela outra lâmpada. Isso nós veremos daqui a pouco, mais à frente. Uma característica da associação em paralelo é exatamente a presença de nós. E o que é um nó dentro de um circuito elétrico, Sandrão? Nó nada mais é do que o ponto de junção de 3 ou mais fios. Então, para que eu tenha a presença de nó, eu tenho que ter no mínimo 3 fios ou mais de 3. Então, uma característica da associação em paralelo é exatamente a presença de nós. A associação em série, ela não possui nós, porque normalmente o que eu tenho é a junção de 2 fios. Então, para a gente compreender um pouquinho mais sobre os nós, vamos aplicar a chamada lei dos nós, ou lei de Kirchhoff. O que diz a lei dos nós? Ela trata exatamente do que acontece com a corrente elétrica quando ela encontra um nó. E o que diz a lei dos nós? A lei dos nós diz o seguinte: a quantidade de corrente que chega num nó é igual à quantidade de corrente que desse mesmo nó se afasta. Então vamos tentar entender isso aqui na nossa figura. Eu tenho aqui 4 fios e eles estão unidos nesse ponto aqui, que é chamado de nó, que é a junção desses 4 fios. E aí eu tenho uma circulação de corrente. Então aqui eu tenho uma corrente I1 se aproximando do nó e uma corrente I2 também se aproximando do nó. Então eu tenho chegando no nó as correntes I1 e I2. E saindo desse mesmo nó, eu tenho as correntes I3 e I4. Então, de acordo com as leis dos nós, com a lei dos nós, o que nós temos? Que a quantidade de corrente que chega no nó é igual à quantidade de corrente que desse nó se afasta. Então, eu tenho, se aproximando do nó, eu tenho I1 e I2. Ou seja, corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Quem é que está saindo? I3 e I4. Então, corrente que chega, I1 e I2, é igual à quantidade de corrente que sai. I3 e I4. Essa é a lei dos nós. Beleza? Cuti-cuti, lindinho, pré-ridículozinho. Vamos então às características de uma associação de resistores em paralelo. Nós temos aqui na figura 3 resistores associados em paralelo, R1, R2 e R3. E aí alguém poderia muito bem perguntar: Sandrão, por que esses caras estão associados em paralelo e não em série? Como é que eu sei que eles estão associados em paralelo? Exatamente pelo que a gente acabou de falar anteriormente, né? Pela característica da associação em paralelo. O que caracteriza uma associação em paralelo? Primeiro, é que a DDP ela é a mesma para todo mundo. E qual é a outra coisa? É a presença de nós. Então vamos olhar esse ponto aqui, ó. Será que esse ponto aqui é um nó? Vamos ver. Para ser nó, eu preciso de 3 ou mais fios, né? Então aqui, sendo ligado por esse ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem 4 fios ligados neste ponto. Então eu posso afirmar que esse ponto aqui, ele é um nó. Então, a corrente elétrica, ela chega nesse ponto, que é um nó. Vamos para o outro lado. Será que esse ponto aqui também é um nó? Vamos fazer a mesma contagem de fios, né? 1, 2, 3, 4. Então, como eu só preciso de 3 fios ligados num ponto para ser nó, né? Então, esse cara tem mais de 3, então ele também é um nó. Então, repare que R1, R2 e R3, eles estão entre nós. E todas as vezes que os resistores estiverem entre nós, eles estão associados em paralelo. E eles estão com seus terminais ligados aos mesmos nós. Agora, uma outra coisa importante é o que acontece com a corrente elétrica. Olha a corrente elétrica que é fornecida aos resistores. Então, aqui eu tenho a corrente total que é fornecida.
Quando ela encontra um nó, o que acontece com essa corrente? Ela é dividida. Parte dessa corrente vai para o R1, parte vai para o R2 e outra parte vai para o R3. Bem, Sandrão, mas como é que eu determino o quanto de corrente foi para R1, quanto foi para R2 e o quanto foi para R3? A gente vai aplicar para cada uma das resistências a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Essa é a nossa primeira lei de Ohm. Como eu quero saber a corrente elétrica, eu vou botar tudo em função de I, né? Então, o R está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, a minha corrente elétrica eu vou calcular dessa maneira. I é igual a U sobre R. Corrente elétrica é igual a DDP dividido pela resistência elétrica. E isso vai ser aplicada para cada uma das resistências dessa associação. Então, vamos nós. Qual é a corrente que passa pelo resistor 1? Como é que eu vou determinar? I1, ela vai ser U dividido por R1, que é a resistência que eu estou analisando. Por que é U, Sandrão? Porque o U é o mesmo para todo mundo. Qual é a corrente que passa por R2? A mesma coisa, vai ser U dividido por R2. Qual é a corrente I3 que passa pelo resistor 3? Vai ser U dividido por R3. E quem é a corrente total, Sandrão? Quanto vale I? O I ele pode ser determinado utilizando a lei dos nós, que diz que a quantidade de corrente que chega num nó é igual à quantidade de corrente que desse nó se afasta. Então, aqui, nesse nó aqui, eu tenho chegando nele quem? I. Então, I que chega tem que ser igual a tudo que sai. E quem é que está saindo de corrente elétrica? Está saindo I1, I2 e I3. Então, o que chega I é igual ao que sai. I1 mais I2 mais I3. Então, dessa maneira, eu determino a corrente total, que é igual à soma das correntes I1, I2 e I3. Bem, mas Sandrão, se eu não souber essas correntes, então a gente pode substituir 1, I2 e I3 por U sobre R. Então eu vou ter que I1, quem vai ser? U sobre R1, I2, U sobre R2 e I3, U sobre R3. Como o U é o mesmo para todo mundo, eu posso colocá-lo em evidência. E aí, a minha corrente elétrica ela vai ficar da seguinte maneira. I, que é a minha corrente total, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tudo isso multiplicado por U. Ou seja, a soma dos inversos das resistências elétricas dessa associação vezes a minha tensão, a minha DDP, vezes U. Beleza? Tranquilo? Cuti-cuti. E como determinar a resistência equivalente, o nosso REC, para uma associação em paralelo? Bem, para que a gente determine a resistência equivalente em paralelo, lembrando, o que é resistência equivalente? É substituir todos os resistores de uma associação por um único cara, e esse cara sozinho vai desempenhar a mesma função de que todos esses resistores fazem quando combinados dessa maneira. Então, como é que eu determino o REC numa associação em paralelo? Na associação em paralelo, a minha resistência equivalente ela será calculada através da soma dos inversos das resistências que constituem essa associação. Então, o cálculo da minha resistência equivalente ele será dado por o inverso de REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, ou seja, quantos resistores eu tiver nessa associação em paralelo. Então, desta maneira, eu tenho a minha equação geral para determinação da resistência equivalente em paralelo. Então, a resistência equivalente em paralelo ela será determinada pela soma dos inversos. O inverso de REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre quantos R's eu tiver nessa associação. Legal. E como eu aplico isso
para determinar a DDP total, a DDP da associação, Sandrão. O U entre os pontos A e B, que é de quem está alimentando esses resistores. Bem, para eu determinar esse U total, eu posso considerar duas coisas, né? Eu posso achar o REC. Quem é o REC? O REC nada mais é do que a minha resistência total, vezes a corrente elétrica total, que nada mais é do que a aplicação da primeira lei de Ohm. Então, para que eu determine a DDP da associação, a DDP total, basta aplicar a primeira lei de Ohm para toda associação. Ou seja, o U é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Então, desta maneira, a gente determina a diferença de potencial nos terminais da minha associação. Ok? A utilização da soma dos inversos para a determinação do REC numa associação em paralela, ela é aplicada para qualquer caso de resistência associada em paralelo. Então, se eu tenho resistores associados em paralelo, eu posso aplicar para qualquer caso em paralelo a soma dos inversos para a determinação do REC. Mas nós temos casos particulares que vêm para facilitar a nossa vida, de maneira a tornar a nossa conta mais fácil para determinar o REC. Então nós temos dois casos particulares para a determinação da resistência equivalente em paralelo. O nosso primeiro caso, que está aqui, é quando eu tenho apenas dois resistores associados em paralelo. Então, olha só, aqui eu tenho a presença de nó, do outro lado eu tenho a presença de nó. Por que eu tenho presença de nó, Sandrão? Porque eu tenho um fio para cá, um fio para cá, outro fio para cá, ou seja, três fios. A mesma coisa acontece do outro lado. Ou seja, R1 e R2 estão entre nós. E se eles estão entre nós, eu posso afirmar que eles estão associados em paralelo. Então, eu posso muito bem utilizar a soma dos inversos para determinar a resistência equivalente de R1 e R2. Porém, existe uma maneira mais prática e mais fácil de determinar a resistência equivalente quando eu tenho apenas dois resistores em paralelo. E que maneira mais fácil é essa, Sandrão? É o produto pela soma. Então, eu posso achar a resistência equivalente entre R1 e R2 fazendo o produto deles dividido pela soma deles. Então, a minha resistência equivalente ela vai ser dada por R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, dessa maneira, eu posso determinar a minha resistência equivalente para dois resistores em paralelo, utilizando o produto pela soma. Lembrando que eu também posso usar a equação geral aqui, porque ela se aplica a todos os casos em paralelo, ok? E qual é o nosso segundo caso, Sandrão? O nosso segundo caso, ele ocorre quando todos os resistores da minha associação em paralelos, eles são iguais, eles possuem o mesmo valor. E quando eu tenho vários resistores iguais em paralelo, como é que eu posso determinar o REC? O REC, de maneira bem simples, de maneira bem eficiente, ele será determinado através dessa maneira aqui, ó. Resistência equivalente vai ser o valor da minha resistência dividido pelo número de resistores que eu tenho na minha associação. Então, a minha resistência equivalente para N resistores iguais em paralelo, ela será dada por R, que é o valor da resistência que se repete, dividido pelo número de resistores que se repete. Dessa maneira, eu acho a minha resistência equivalente neste caso. Ok? Fiz dois exemplos aqui. O primeiro caso eu tenho, a figura mostra três resistores, R1 de 60 ohms, R2 de 30 ohms e R3 de 20 ohms, submetidos a uma DDP de 240 volts. Aí, está aqui a figura, e ele pede a resistência equivalente. Então, ele me deu aqui a figura
Esses três caras estão sendo alimentados por uma bateria, uma fonte qualquer elétrica de 220 volts. Então, como é que eu vou identificar que tipo de associação eu tenho aqui, povo? Então, vamos nós. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 fios ligados a esse ponto. Então, eu posso afirmar que isso aqui é um nó. A mesma coisa desse lado aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 fios chegando nesse ponto. Então, eu posso afirmar que esse ponto também é um nó. Então, olhando para isso, eu posso afirmar que R1, R2 e R3 estão localizados entre esses dois nós. Ou seja, eles estão entre nós. Então, se R1, R2 e R3 estão entre nós, essa é uma associação do tipo paralelo. Então, como é que eu vou achar o REC de uma associação em paralelo? O REC de uma associação em paralelo é igual à soma dos inversos. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza pura. Cuti-cuti. Mas eu tenho os valores de R1, R2 e R3. Então, vamos nós. R1. Então, vou ter R1 vale 60. Então, vai ser 1 sobre 60 mais 1 sobre R2. R2 vale 30 mais 1 sobre R3 que vale 20. Ou seja, 1 sobre 20. Agora, eu tenho uma soma de fração. Como é que eu resolvo essa soma de fração, meu povo? Vou tirar o MMC desses três caras aí. MMC entre 30, 60 e 20 dá 60. 60 dividido por 60 dá 1. Não é isso? 1 vezes 1, 1. Mais 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 20, isso dá 3. Perdão, isso dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, o que eu tenho aqui é que 1 sobre REC ele vai ser igual a quem? 6 sobre 60. Bem, então é só dividir isso? Não, porque eu estou calculando o inverso de REC. Eu não quero o inverso de REC. Eu quero saber o valor de REC. Então, o inverso de REC é 6 sobre 60. REC é o inverso disso. Então, se REC é o inverso disso, eu tenho uma fração, então quem vai ser REC? REC vai ser eu inverter a minha fração. Se o inverso de REC é 6 sobre 60, o REC vai ser 60 dividido por 6. Então, quem é a minha resistência equivalente? O meu REC, ele vale 10 ohms. E o que significa isso? Que eu posso tirar esses três caras de 60, 30 e 20 e substituir por um único cara de 10 ohms nessa associação, que o circuito vai funcionar perfeitamente como é ali representado. Então, eu posso substituir os três por um cara de 10 ohms, ok? Agora, o que ele quer de nós? Ele quer agora que a gente determine qual é a corrente que passará por cada um dos resistores. Como é que... Eu tive um pequeno problema aqui no vídeo, mas voltando do ponto de onde paramos, eu vou usar essa folha porque eu já calculei aqui e o vídeo não gravou essa parte. Então, eu vou refazer essas contas aqui nessa folhinha aqui, tá? Então, ele pede pra gente a corrente que passa por cada um dos resistores. O que nós temos de informação básica? Que o U é constante. É o mesmo para todo mundo. E vale quanto?
vale 240 volts. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm para cada um dos 3 resistores dessa associação para achar o valor da corrente que passa através deles. Então, a lei de Ohm, para a gente recordar, é R vezes I. E se eu quero achar o valor da corrente elétrica I, o que eu faço? O R está multiplicando desse lado, passa para o outro lado dividindo. Então, a corrente elétrica I, ela será calculada por U dividido por R. Ok? Então, eu vou aplicar essa fórmula para R1, R2 e R3 para saber qual é a corrente que passa por cada um deles. Então, lá vamos nós. I1, quem vai ser ele? U sobre R1. O U é o mesmo para todo mundo, 240, dividido pela resistência 1, que ele disse que vale 60. 60 dividindo, perdão, 24 dividido por 6, isso vai dar 4 amperes. Então, essa é a corrente que passa pelo resistor 1. Pelo resistor 2, U sobre R2. U vale 240 sobre a resistência R2, que vale 30. 24 por 3 e 2 vai ser igual a 8 amperes. E por último, I3, a corrente que passa pelo resistor 3. Quem vai ser ela? U sobre R3. Isso será 240 sobre R3, que vale 20. E 3 vale 24 por 2, 12 amperes. Ok? Bem, isso já está calculado aqui. Vou botar aqui para a gente manter aqui a ordem. I2 de 8 amperes e I4 e 3 de 12 amperes. Então, agora, para a gente fechar, ele quer a corrente total que passa nesse circuito aqui, a corrente total fornecida. Como é que eu vou determinar isso? Duas maneiras. Corrente total, que é a que chega, é igual à quantidade de corrente que sai. Como eu sei as correntes que saem, então eu posso fazer I, corrente total, igual a corrente que sai. I1 mais I2 mais I3. I1, 4, mais I2, 8, mais I3, 12. Isso vai dar uma corrente total de 24 amperes. Qual seria a outra maneira de eu calcular a corrente total com base no que eu tenho? É usar a lei de Ohm, usar isso aqui, para associação, ou seja, usar o total. Então eu poderia I, U, que é constante, dividido por quem é o total da resistência. Quem é o total da resistência? É o meu REC. Então, U sobre REC vai me dar o valor de I. O U, quanto vale? 240. E o meu REC? O REC a gente calculou na letra A, vale 10 ohms. O I total igual a 24 amperes. Show de curte-curte? Para a gente fechar, um outro bem curtinho, bem rapidinho, parecido com esse. Só que agora, o que nós temos são dois resistores em paralelo. E eles possuem resistências elétricas iguais a R1 igual a 20 e R2 igual a 30. E eles estão associados. Aí a essa associação aplica-se uma DDP de 120 volts.
Qual a resistência equivalente da associação? Eu posso usar a equação geral, 1 sobre REC, igual a soma dos inversos, mas como eu tenho dois resistores, apenas dois, eu posso usar o caso particular, que é produto pela soma. O REC é igual ao produto pela soma dos resistores. E como é que vai ficar isso então, Sandrão? E a caneta voa. Então, eu tenho R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Teremos R1 20 vezes R2 30, dividido por R1 20 mais R2 30. Então, eu tenho que REC vai ser igual 20 vezes 30, 600. Dividido por 20 mais 30, 50. Tupi. Então, eu tenho aí 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Então, meu REC é de 12 ohms. Isso significa dizer que eu posso substituir esses dois caras de 20 e de 30 em paralelo por um único cara de 12 ohms, que ele vai desempenhar a mesma função dos dois juntos. E agora, na letra B, ele quer a intensidade das correntes que passa por cada resistor. Então, ele quer saber a corrente que passa por R1, de 20, e que passa por R2, de 30. Como é que nós vamos fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez no problema anterior, né? Primeiro, lembrando que U é constante. Constante igual a quanto? 120 volts. Então, vai ser o mesmo para R1 e R2. Então, aplicando a lei de Ohm, eu tenho que I, ele vai ser calculado por U sobre R. Então, aplicando isso para R1, eu vou ter a corrente 1, que passa nele, é U sobre R1. 120 dividido por R1, que é 20. 12 dividido por 2. E 1 igual a 6 amperes. Quem vai ser a corrente I2? U sobre R2. O que nós temos? U, 120, R2, 30. Tupi. 12 dividido por 3. I igual a 4 amperes. E para a gente fechar, na letra C, ele quer saber qual é a intensidade da corrente elétrica na associação. Beleza pura. O que eu tenho de informação? Eu vou ter duas maneiras de resolver esse problema com o que eu já tenho. Como eu já tenho as correntes que passam pelos resistores 1 e 2, né, eu posso utilizar a lei dos nós. Quantidade de corrente que chega é igual a quantidade de corrente que sai. Então, eu tenho que a quantidade de corrente total é igual à quantidade de corrente que vai passar nos resistores 1 e 2. Então, eu tenho que a corrente total vai ser I1, que vale 6 amperes, e mais I2, que vale 4 amperes. Então, dessa maneira, a minha corrente total, 6 mais 4, dá 10 amperes. Mas qual seria outra forma de eu determinar a mesma corrente total? Eu poderia utilizar, então, a associação. Usar a primeira lei de Ohm para a associação. E o que diz a primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Né? Então, para que eu calcule a corrente elétrica total, eu tenho que usar as condições totais, né? DDP total, resistência total. E como a associação é em paralelo, o U é constante. É constante e vale quanto? 120 volts. E o REC, nós já calculamos, ele vale 12 volts. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, eu vou ter que a corrente total é igual a DDP dividido pela resistência equivalente. A minha DDP, ela vale 120 volts. O meu REC, 12.
Então, 120 dividido por 12, eu, mais uma vez, encontro 10. Então, duas maneiras de eu chegar ao mesmo resultado. Espero que vocês tenham compreendido. Valeu, minha cambada querida. Um grande beijo. Fiquem com Deus.